aí pessoal, tudo certo? Meu nome é André Carmelito. Nesse vídeo eu vou mostrar como identificar de duas maneiras diferentes o IP que esse ATA assume na nossa rede. Ele vem fábrica ou quando a gente dá o reset, ele vem no modo DHCP, ou seja, ele assume o IP automaticamente. Então a gente precisa descobrir esse IP para acessar a interface dele para fazer as configurações, obviamente. No vídeo anterior eu mostrei como fazer o reset por comandos de MF ali no aparelho. Então há duas maneiras de se descobrir o IP desse aparelho. Uma, utilizando um aparelho na conexão aqui de fone 1 e digitando alguns comandos. O assistente de voz, o assistente de configuração irá nos falar o IP, só que em inglês. Será em inglês. Mas para quem tem dificuldade de ouvir, de entender o inglês, existe uma outra forma, que é num computador na rede ou notebook, instalarmos um software bem leve que escaneia a rede e através do MAC address, que é esse endereço alfanumérico aqui que fica nessa etiqueta, ele nos mostra qual foi o IP atribuído para o ATA. Esse modelo de ATA é o PA-P2T. Então eu vou mostrar das duas maneiras diferentes aí, pessoal. Já está ligado na minha rede, está conectado o aparelho aqui, pode ser qualquer aparelho com ou sem fio. Ele já nos mostra o power que ele está sendo alimentado e o internet que ele está conectado na rede. Eu vou utilizar esse aparelho sem fio porque ele tem viva voz, então é mais fácil de eu mostrar aqui no vídeo, mas pode ser com fio também. Então eu vou te retirar do gancho. Perceba que não tem tom, não tem barulho nenhum, pois eu resetei ele no último vídeo. E aqui eu vou digitar 4 vezes asterisco. 1, 2, 3, 4. Eu aguardo o assistente de voz. Enquanto ele fala, eu posso digitar 110 jogo da velha. E ele vai me falar o IP. Então, ele nos falou aqui 192.168.0.129. Eu vou repetir de novo para a gente ouvir. 4 vezes asterisco. 110 jogo da velha, 192.168.0.129. Então, ele nos fala aqui. Então, ele me falou 192.168.0.129. Como eu falei, se alguém tem dificuldade de entender o inglês, pode utilizar a segunda forma. Antes de eu mostrar ali qual é o segundo método, eu vou já acessar ele por esse IP para a gente ver se deu certo. Então, no navegador eu vou digitar 192.168.0.129. E olha só, já estamos na interface dele. O segundo método pode ser utilizando esse software aqui, ó, Advanced IP Scanner, que tem no Google, é gratuito e é bem leve. Eu vou executar ele aqui e ele serve para escanear a nossa rede. Então veja, a minha rede aqui é o 92.168.0.1, tracinho até o último IP que seria o 254. Eu vou pedir para ele verificar e eu aguardo. Ele vai começar a escanear a minha rede, vai aparecer aqui para mim todos os IPs, o nome e o endereço MAC. E depois de algum tempo ele já apareceu aqui a lista dos IPs, o nome, IPs, o fabricante, alguns aparecem, e aqui está a relação dos MAC address de todos os dispositivos. Então, eu já sei que o MAC desse ATA começa com 2C534B. Então eu tenho que achar um que tenha essa mesma numeração aqui. Aqui onde está, ó, o 92.168.0.129, como ele já tinha me falado em inglês, e aqui está, o 2C534B e assim sucessivamente. Aqui são os MACs dos outros dispositivos. Cada dispositivo, obviamente, existe um MAC atribuído a ele, né? Então, como eu já descobri aqui, ó, da segunda maneira, se eu quiser utilizar a primeira maneira, eu não preciso disso aqui, né? Só para caso alguém tenha dificuldade em ouvir o número em inglês. Então, posso fechar aqui, vou novamente em qualquer navegador e vou digitar aqui o 92.168.0.129. E já estou novamente na interface web dele de configuração. Então veja que aqui tem informações, sistemas, usuário 1 e usuário 2. Porém, nessa tela a gente está vendo a visualização básica. A gente não está vendo todas as opções. Tem aqui no ladinho admin e login, a gente vai clicar aqui. E agora ele abriu mais opções para a gente. Sistema, CIP, regional, linha 1, linha 2, usuário 1 e usuário 2. Se tu perceber, a primeira vez aqui ele não pediu senha, não pediu usuário, nada, né? Então se a gente quiser pôr um usuário ou uma senha, a gente vem aqui, ó, na opção System. E aqui a gente já pode até deixar, se quiser, o DHCP off, ou seja, deixar ele estático. Daí define qual é o IP, o gateway e a máscara. E aqui a gente diz User Password. Aqui que a gente vai pôr uma senha, se tu achar necessário. Eu aconselho que é recomendável pôr um usuário e senha aqui para acessar ele. Aqui a parte de CIP, aqui a parte de regional. E veja que está na opção básica. Então se eu vir aqui, ó, vou mudar para parte avançada. Então eu venho em regional novamente,
que é isso aqui? Isso aqui é os tons, as frequências da opção de chamando, da opção de ocupado, da opção de ligação desligada. Então ele vem por padrão no sistema americano. É onde dá muita incompatibilidade com as centrais, principalmente as centrais analógicas, onde elas vêm no padrão Anatel. Então aqui a gente tem que mudar isso aqui, esses parâmetros, mas não pode ser de qualquer forma. Tem que achar uma tabelinha pronta, eu até vou fazer um outro vídeo sobre isso, para alterar todos esses comandos aqui para passar para o padrão Anatel. Line 1 é onde a gente vai jogar as opções de configuração ali do proxy, que seria a central ou a operadora, o número, o password, o número de autenticação, o usuário, ou seja, se eu for autenticar isso aqui numa central ou numa linha, por exemplo, da Unifique, tem que pegar os parâmetros que eles vão nos passar e jogar aqui para poder autenticar a linha 1 e aqui a linha 2. Então essas são basicamente as configurações aqui que a gente precisa mexer. Então esse vídeo, a ideia era conseguir chegar até aqui de duas maneiras diferentes. No próximo vídeo eu vou mostrar como a gente autenticar isso aqui numa central Impacta da Intelbras. Autenticar em 2 ramais IPs e converter para 2 ramais analógicos. Isso é muito interessante em alguns ambientes onde a gente precisa, por exemplo, não tem lá uma solução analógica, a gente consegue utilizar 2 ramais IPs ou um só também, porque esse ATA aqui é para 2 saídas, né? A gente pode utilizar só um canal. Não necessariamente a gente precisa utilizar os dois. Então no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer essa autenticação. Então peço aí que dê o like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.